Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Vamos para mais uma aula aí de história. Dessa vez o professor vai tentar utilizar uma ferramenta diferente. Vou utilizar aqui o computador para eu mostrar algumas imagens para vocês, para ver se fica mais dinâmico, para ver se fica mais agradável, tanto para mim quanto para vocês, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Galera, a gente estava vendo as invasões na América. Lembro na América do Norte, América Central, América do Sul. Nas aulas passadas até assistimos o filme do Colombo, Cristóvão Colombo, que chegou na América Central, ali perto de Cuba, perto do México, não no Brasil, porque o Brasil fica na América do Sul. Lembro? Ele chega lá sem querer. Esse rapaz, não é um rapaz tão bonito assim, correto? Esse é o Cristóvão Colombo. No seu barco, sempre com aquela cruz, beleza? Cristianismo, uma religião muito forte em toda a Europa, então ela estava sempre com seus símbolos, com as pessoas, digamos, de bem. É claro que as pessoas que eram do mal também usavam o cristianismo para fazer coisas do mal. Mas enfim, só para justificar porque os barcos da época carregavam essa espécie de cruz. Nesse caso, a cruz de Malta, que o time Vasco da Gama também utiliza em seus uniformes, beleza? Então, pessoal, Cristóvão Colombo ele vai procurar uma rota para um país chamado Índia, porque lá tem muito tempero, muitas especiarias, muitas coisas boas e naturais para se comprar e revender, tá bom? Então, Cristóvão Colombo ele vai tentar uma nova rota. Ele sai da Espanha, vai tentar uma nova rota para a Índia. Só que vai para lá, vai para cá, ele acaba se perdendo por 37 dias e vai parar na América, tá bom? A gente está vendo aqui no mapa, ele saiu da Europa, a linha vermelha, 1492, e caiu na América, quase aqui em Cuba. O Brasil está aqui para baixo, América do Sul, beleza? Então Colombo ele não chegou no Brasil, mas ele chegou à América, tá bom? Não podemos dizer que ele descobriu a América. Se a gente estiver dizendo que ele descobriu a América, a gente vai estar sendo racista, certo? Porque já havia pessoas morando lá, os indígenas, que são seres humanos, um povo muito inteligente também, tá bom? Não é porque a pessoa não sabe fazer artefatos tecnológicos de grandiosidade que eles são ignorantes. Muito pelo contrário, os índios eles faziam casas, faziam suas ocas, usando só a natureza. O índio ele convivia muito bem com a natureza. Talvez se o mundo inteiro fosse de povos indígenas, teríamos um mundo por milhões de anos. Hoje em dia, com essa coisa do europeu, de querer sempre explorar o solo, querer acabar com a natureza, talvez o mundo acabe uma hora dessas. Lembra do efeito estufa, todas as mazelas que acontecem quando a gente tira muito da natureza. Uma história interessante é o seguinte: o índio, quando ele acorda, ele vai lá na árvore, pega uma maçã, come aquela uma maçã. Beleza. Deu o horário do almoço, ele vai até o rio, pesca um peixe. Certo? Deu o horário da noite, ele vai fazer uma caçada com um grupo. Caçou um javali. Beleza, acabou esse javali aqui, dá pra gente comer todo mundo da tribo e tá bacana. Esse pensamento faz com que ele sempre tenha algo, nunca vai lhe faltar. Quando o europeu, aqueles homens brancos que vêm da Europa, chega na América, qual que é o pensamento do europeu, desse homem branco? De manhã eu vou catar 5 maçãs dessa árvore.
E vou dar uma mordida em uma, vou jogar, vou dar uma mordida em outra só para sentir o gosto. Nesse rio, eu vou pescar 20 peixes. Não estou nem aí se eu vou comer só dois. Ou seja, esse tipo de pensamento, com o passar do tempo, faz com que aconteça o quê? Escassez. Faz com que uma hora acabe tudo, certo? Então, digamos que o índio é mais inteligente. É só a gente lembrar que quando o europeu chega nas Américas, um clima super quente aqui, o europeu cheio de agasalho, o índio pelado, e o europeu olha para o índio e fala: que absurdo. O índio devia pensar que essa galera é meio retardada está de agasalho nesse calor. Beleza? Então, Cristóvão Colombo ele chegou, novamente lembrando para vocês, na América Central, tá? A América do Norte é o que a gente conhece hoje como Estados Unidos, para cima tem o Canadá, mas aí é outra história, beleza? Não vamos chegar agora nesse tema, beleza? Então, Cristóvão Colombo ele vem, conhece a América, amando da rainha da Espanha, beleza? O continente não recebe o nome dele, por quê? Porque ele era muito mal visto pela Igreja Católica, que mandava muito no pensamento da época, e pela nobreza. Ele era muito rebelde. Aquela época a Igreja e o mundo inteiro acreditava que a Terra, o planeta Terra, era plano. E ele foi o primeiro a discordar, dizendo que o planeta Terra era redondo. Ou seja, ele era um cara rebelde. Então ele não era visto por bons olhos. Então, o continente que eles não descobriram, eles invadiram, porque já tinha índio lá, recebeu o nome de América por conta de um outro navegante que participou da terceira e quarta viagem com ele, chamado Américo Vespúcio, tá bom? Que é esse cidadão aqui. Esse cidadão então participou da viagem junto com Colombo. Como esse cidadão era mais bem visto pelos olhos da nobreza e da igreja, conseguiu batizar aquele território com o nome dele. Lembrando que, pessoal, descobrimento, não podemos defender essa hipótese. Defender essa ideia que o país foi descoberto, o continente foi descoberto, é dizer que quem morava aqui era bicho, coisa que não é, não podemos tratar dessa maneira. Eram seres humanos que tinham sua cultura, tinham seus deuses, tá? Tinha toda um repertório de crença, tinha seus rituais e etc. Beleza? Se vocês quiserem, em uma próxima aula, o professor pode até contar o mito de Tupã, que é da tribo Tupi-Guarani, certo? Se quiser, professor. Só para falar mais uma coisa então dos índios, pessoal. Estima-se que em 1500, que foi quando o Pedro, cadê o Pedro? Vamos encontrar o Pedro aqui. 1500, quando esse navegante, Pedro Álvares Cabral, amando dessa vez de Portugal, tá? Portugal é um país bem vizinho da Espanha e Portugal e Espanha eles eram as duas maiores potências, eram os países mais ricos daquela época, tá bom? De 1400 a 1600, a Espanha e Portugal eram os países mais poderosos. Então eles faziam alguns acordos, tá? Para que eles não brigassem e ficassem poderosos por um bom tempo. Então assim, Colombo veio a mando da Espanha. Era para encontrar um novo caminho para a Índia, encontrou um continente que ele não conhecia. Pedro Álvares Cabral, ele veio a mando de Portugal. Era para ele conhecer um novo caminho para a China, tá? Passar pela Índia, é claro, mas o final era China. E caiu sem querer também no Brasil. Beleza? Pedro Álvares Cabral. Vamos chamar ele de Pedro Cabral, tá bom? O interessante, rapaziada, de a gente ressaltar aqui é que estima-se que em 1500
quando o Cabral veio, existia, em média, 8 milhões de índios. Tá? 8 milhões de índios no Brasil. Mais ou menos 200 tribos diferentes, tá? Falando outras línguas, usando outros rituais, acreditando em outros deuses, que a gente tem que respeitar, beleza? Só para vocês terem noção, 1.500, 8 milhões de índios. 2020, estima-se que a gente tenha 800 mil índios. Tá? Então, de 8 milhões, hoje a gente tem em média de 800 mil índios. Pouquíssimos, tá bom? A maioria está situada ali pela região de Amazonas, certo? Isso é importante de a gente ressaltar. 800 mil índios no Brasil hoje, sendo que a população toda do Brasil é 209 milhões de pessoas. Dessas 209 milhões de pessoas, só 800 mil são índios, que é o primeiro povo desse território, tá bom? É algo muito grave isso. O primeiro povo desse lugar foi exterminado, certo? Para vocês terem uma noção de como a Espanha e Portugal elas eram de alguma forma aliados, eles fizeram um tratado chamado um Tratado de Tordesilhas em 1494, tá? Pouco tempo depois que Colombo conseguiu chegar e conhecer e invadir a América Central ali. Esse tratado fazia uma linha imaginária do que eles fossem ainda descobrir, tá? O que eles fossem ainda achar por aquela região, tá bom? Esse tratado foi feito entre Espanha e Portugal e separava ali as novas regiões que eles poderiam encontrar. Então ficou mais ou menos dessa forma que está na imagem, tá? Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, parte de Santa Catarina, ficaria para os portugueses, e o outro lado ali, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Paraguai, Bolívia, Argentina, tudo ficaria para a Espanha, de acordo com esse tratado. Beleza? Esse tratado foi sendo modificado com o tempo, certo? Não é à toa que a região do Brasil se estendeu mais para cá, a gente sabe muito bem. Beleza? Mas esse Tratado de Tordesilhas é importante para a gente ressaltar o quê? Pessoal, na Argentina se fala espanhol, tá? Castelhano também se fala na Argentina. Isso porque Argentina, Chile, Paraguai foram colonizados pela Espanha, certo? Ou seja, foram colonizados pela Espanha, foram invadidos pela Espanha e a Espanha obrigou eles a seguirem o seu idioma, a seguirem a sua cultura, tal como fizeram aqui no Brasil. Só que, é claro, aqui no Brasil foram os portugueses. Os portugueses que obrigaram os índios a seguirem a religião cristã, por exemplo. Lembram da última aula que a gente teve a primeira missa no Brasil? Mandei uma foto para vocês que os índios estão ali quietos, curiosos, assistindo a missa. Correto? Aquela imagem pode representar o quê? A curiosidade do índio, tá? E, de certa forma, a sua paciência em entender aquele povo novo que chegou no seu território, tá bom? Só que o português, com o passar do tempo, foi querendo impor o seu idioma, impor as suas crenças. Tinha padres que pegavam os índios e falavam, meu, vamos parar de pensar nesses deuses que você acredita, porque o verdadeiro Deus é o meu. A verdadeira salvação está em Jesus Cristo. Enfim, uma covardia com esses índios. Beleza? No começo, pessoal, dessa relação do português com o índio, rolava troca de produtos, que a gente vai dar o nome de escambo. Beleza? Escambo
é quando eu faço uma troca de produtos sem utilizar dinheiro, tá? Moeda, dinheiro. Eu faço um escambo. Eu troco um produto por outro, beleza? Então, assim, para os portugueses interessava muito o quê? Madeira, o tal do pau-brasil, que servia para tingir roupas, era uma ótima madeira que ia sair um líquido vermelho dessa madeira, dessa árvore, e se utilizava para tingir roupas, a árvore pau-brasil. Interessava muito aos portugueses as frutas, as especiarias, o ouro, tá? Coisas que para o índio era normal. A gente tem essas coisas aqui e tudo bem, a gente não vende para ninguém, a gente utiliza o suficiente para nós e não necessitamos ficar gastando nem vender para ninguém. Então, no começo, o índio foi fazendo essas trocas com os portugueses por artefatos que eles nunca tinham visto antes. Um espelho, uma colher, um garfo, um prato, coisas que eles nunca tinham visto antes, eles foram trocando. Um chapéu, para eles era novo. Teve um momento que eles já falaram: ó, oh, chega, essas coisas novas nem interessa pra gente. Então a gente não quer mais trocar nada da nossa terra com vocês. Vocês, por favor, não vão embora. Vocês não estavam indo para a Índia, para a China? Então, vão embora. Aí é nessa hora que os portugueses falam: bom, se agora não rola o escambo, que é a troca, então a gente vai partir para algo mais grave. A gente vai escravizar vocês. Que foi o que aconteceu? Houve muita briga? Houve muita briga. Sim. Os índios eles foram pacíficos? Não, eles lutaram para valer. Muitos portugueses não aguentaram ficar aqui, tá? Só a gente lembrar das capitanias hereditárias. Mas isso é um tema para a próxima aula, beleza? Então, um grande abraço. Espero que tenha curtido esse novo modo de se fazer a aula. O professor está testando ainda, a gente vai aprendendo juntos, sempre. Grande abraço.